Amado, abra a tua Bíblia em Josué 1, verso 8. Josué 1, verso 8. Você que está aqui neste culto pela primeira vez, que Deus abençoe, que Deus fale ao seu coração. Você que está pela live também, que sua casa possa ser inundada aí com a presença do Senhor, amém? Acredito que já esteja já. Amém. Amados, a palavra de Deus nos mostra que nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Você concorda com isso? 1 João, o verso 4, capítulo 4, 19, vai falar que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E o amor de Deus nos leva a amá-lo. O amor de Deus, Ele nos leva a querer agradar ao nosso Deus, porque eu amo a Deus em resposta ao amor dEle para comigo. A única coisa que eu tenho para oferecer para Deus é a minha vida, é o meu amor a Ele, em resposta ao amor que Ele teve para comigo. E quando eu amo a Deus, eu quero sempre agradá-lo, porque quando nós amamos a Deus, nós queremos obedecer os seus mandamentos, nós queremos obedecer as suas escrituras, não por obrigação, mas com alegria, com alegria. Então eu obedeço ao meu Deus com alegria, e o amor de Deus nos liberta. Quantos são libertos aqui? Graças ao amor de Deus. E esse amor nos liberta para fazer o que é certo, não para fazer o que é errado. Para fazer o que é certo, porque cria em nós um desejo de rejeitar o pecado, de rejeitar as coisas más, as práticas más. O amor de Deus sendo gerado em nós, e o amor de Deus sendo gerado em nós vai criar um desejo de guardar. Diga guardar. Guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos do Senhor. Sermos um guardião da palavra. Diga guardião da palavra. Guardião da palavra. Esse é o tema da nossa ministração nessa noite. Guardião da palavra. E o texto de Josué 1:8, eu gostaria de ler, vai dizer bem assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Diga amém. Vamos lá para Salmo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta na roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer, fale prazer, na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Uau, 2 textos que a Bíblia vai mencionar para nós meditarmos na palavra, meditarmos na lei do Senhor de dia e de noite. Nós estamos vivendo em um tempo onde muitos estão negligenciando a palavra de Deus. Muitas pessoas estão dizendo que a palavra de Deus é desatualizada. Quantos já ouviram essa palavra aí? A palavra de Deus já não cabe para esse tempo de 2025. Que a palavra de Deus já não é mais para esse século, para essa temporada, porque ela está desatualizada. Mentira de Satanás. A palavra de Deus, ela é viva, ela é mais atualizada que o iPhone 17, ela é mais atualizada que a notícia que acabou de sair, porque ela vem transformando a vida de muitas pessoas.
de muitas pessoas, sabe, amados? Como tem aqueles que estão negligenciando a palavra de Deus, também tem aqueles que Deus está levantando como guardião da palavra. Pessoas que Deus está levantando, pessoas que não apenas possuem a palavra, mas guardam a palavra no seu coração. Aqui nessa noite tem homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, que Deus tem levantado como guardião da palavra, pessoas que estão amando a palavra e vivem a palavra, e na intensidade que vão vivendo a palavra, vai acontecendo um avivamento por onde as pessoas estão passando, amém? Que possamos viver isso, meu amado, pessoas intensas na palavra, pessoas que têm a profundidade no Senhor, em conhecer e querer mais. E quando você vai passando, avivamento vai acontecendo, coisas vão acontecendo, porque tem algo especial dentro de você, que é a presença do Senhor. O que é um guardião, pastor? O que é um guardião, irmãos? Aquilo que protege, aquilo que guarda. Isso é um guardião. E eu quero fazer uma pergunta para nós aqui nessa noite. E se a Bíblia, e se a Bíblia desaparecesse hoje das nossas vidas? Esse livro sumisse hoje das nossas vidas, o quanto dela permaneceria na sua vida? Se esse livro aqui sumisse da sua carteira aí, onde você está, o quanto dessa palavra estaria dentro de você? Reflita aí, meu amado. O quanto você saberia das Escrituras do Senhor? O quanto estaria gravado no seu coração, na sua mente? Mas a resposta não é apenas a quantidade de versículos que eu sei, mas o quanto vivemos e aplicamos esses ensinamentos diariamente. O quanto que você tem aplicado os ensinamentos do Senhor diariamente. Porque saber versículo, nós sabemos, mas será que nós temos aplicado diariamente? Será que nós temos trazido a essência? Será que nós temos trazido aquilo que nós aprendemos na EBD, aquilo que nós aprendemos nos cultos, na prática? Será? Após a morte de Moisés, Deus ele chama Josué, aquele texto que nós lemos, para conduzir o povo. Então Deus ele levanta Josué, eu vou te levantar para conduzir o meu povo, para conquistar uma terra. Sabe, mas Deus ele não chamou Josué porque Josué era bonitinho, não, porque Josué era valente, forte, musculoso, não, pelo contrário, Deus chamou Josué porque Josué era um guardião da palavra, era alguém que tinha fome da palavra, era alguém que estava junto ali com Moisés, aprendendo da palavra. A Bíblia vai citar algo interessante, que Moisés, ele entrava na tenda, a presença do Senhor enchia a tenda, e Josué ficava em volta. Moisés ia para o arraial, Josué ficava em volta da tenda, por causa da presença do Senhor. Então era alguém que tinha um profundo interesse em conhecer ao Senhor, era alguém que tinha um desejo pelas Escrituras, pela palavra, era alguém que guardava a palavra do Senhor, tinha uma postura que demonstrava querer ter um relacionamento. Amados, presta atenção, nós precisamos valorizar a presença do Senhor. Nós precisamos valorizar a presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Sermos como Josué, fominha. Aqui com certeza tem fominha de bola, né? Os fominha de bola. Nós precisamos ter fominha pela palavra, precisamos ter fome pelo Senhor, precisamos ter fome das Escrituras, desejo pelo Senhor. A palavra de Deus me fundamenta, a palavra de Deus me deixa alicerçado na rocha que é Jesus. Por isso eu preciso amar essa palavra, ansiar pela essa palavra. Certa vez,
Certa vez, Jesus estava ensinando os seus discípulos, os outros discípulos, a multidão. Estava ensinando acerca do pão da vida. E ele falando que ele era o pão da vida, que desceu do céu. Ele falava que os antepassados comeram maná e morreram, mas aquele que comesse dele, da carne, iria ter vida. E as pessoas falavam, esse Jesus é doido, é? Como assim? Que palavra difícil de entender. E a multidão começou a sair, os discípulos foram embora. E Jesus ele vira para os 12 e fala, e aí vocês, vão embora também? Pode ir embora. E aí levanta Pedro e fala, como assim, Senhor, embora? Para onde nós iremos, se só Tu tem palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna? Pedro reconheceu que não há vida verdadeira longe, fora da palavra de Deus. Não há vida verdadeira longe da presença do Senhor. Pedro entendeu que as palavras de Jesus não eram apenas frases bonitas, não eram apenas palavras que iriam massagear o meu ego, mas palavras que carregavam vida eterna, direção, sustento para a alma. Nós precisamos entender, meu amado, que essa palavra aqui me traz vida. Se entrou aqui alguém nessa noite triste, se entrou aqui alguém nessa noite com a alma abatida, se entrou aqui nessa noite pessoas com depressão, aqui a vida eterna para nós nessa noite. A palavra de Deus nos traz vida. Nós precisamos amar essa palavra. Quando amamos a palavra, nós agarramos ela e descobrimos que ela que nos sustenta, nos fortalece e nos conduz a uma vida que Deus deseja para nós. Amém, amados? Glória a Jesus. Jesus também ele traz um outro ensinamento, e eu gostaria de partilhar esse outro ensinamento para vocês. Esse outro ensinamento vai estar em Mateus 7, 24. Esse outro ensinamento, Jesus está reunido com os seus discípulos, é a última parábola lá no Sermão do Monte, que é a parábola dos alicerces. Mateus 7, 26, 24 vai dizer bem assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre a rocha. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Diga amém. Mas quem ouve meu ensino e não a pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Diga misericórdia. O texto aqui, ele nos mostra duas pessoas, duas construções. O construtor que construiu a sua casa sobre o alicerce da palavra. Então nós vemos aqui duas pessoas. Uma pessoa que pegou a palavra, amou a palavra e praticou a palavra. Guardou no coração. E essa pessoa se enraizou no Senhor. Criou profundidade, o alicerce dela foi muito fundo. E aí quando chegou a tempestade, quando chegou as inundações, essa pessoa permaneceu de pé. São as pessoas sábias, as inteligentes. Diga, é eu. É isso aí. Quando veio a tempestade, ela permaneceu de pé. Agora a pessoa tola, o segundo personagem ali, é aquela pessoa que construiu a sua bela casa, só que ela pegou a palavra e não praticou, só ouviu a palavra. Mas quando veio a tempestade, quando veio as circunstâncias difíceis, a casa ruiu, a casa caiu. Amados, as casas eram iguais. Eram iguais.
A tempestade veio para os dois, a tempestade veio igual. Mas aquele que tinha o alicerce profundo no Senhor, aquele que praticou a palavra do Senhor, permaneceu de pé nos dias maus. Mas aquele que não praticou a palavra do Senhor, aquele que só ouviu, mas não estava nem aí, quando veio a tempestade, a casa foi destruída. A verdade é que muitas vezes nós estamos mentindo para nós mesmos. Muitas vezes nós estamos mentindo para nós mesmos. Estamos em um tempo onde pessoas acreditam que pequenas doses da presença do Senhor já basta. Isso não é verdade. Muitas pessoas estão acreditando que pequenas doses do Senhor já é suficiente. Muitas pessoas estão acreditando que um simples ler um café com Deus Pai uma vez no dia já está bom. Não, eu não sou contra o devocional não, meu amado. Precisamos ler, mas precisamos de algo a mais, que é a palavra de Deus. E começo a achar que vir só ao culto de domingo, só ao culto de quinta já está bom. Não, precisamos mais do Senhor. Dizem que amam a Deus com os lábios, mas o coração está tão distante. Tão distante. Esses dias, comentei no culto dos jovens que existe um cenário onde pessoas têm construído a sua vida sobre areias movediças das emoções. Vivem construindo a sua base em terrenos frágeis de sentimentalismo. Parece que vive num conto de fadas. Tudo é lindo. Tudo que me faz feliz eu vou entrar. Se eu cheirei, se eu peguei, tudo, eu estou dentro. Deus vai me dar. Não! Nós não podemos criar as nossas raízes em bases frágeis de sentimentalismo, de coach, de pastores de YouTube que vêm amaciar a minha carne. Não, meu amado. Nós precisamos fundamentar as nossas raízes em Deus, na palavra de Deus. A palavra deve ser o nosso fundamento. Salmo 119:11 vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus precisa ser armazenada no meu coração. Essa palavra de Deus precisa ser armazenada no meu coração, porque é ela que vai me guiar nos momentos onde o mundo vem com os seus encantos, porque o mundo vem com os encantos. É ela que vai me direcionar. Ei, aqui não. O mundo vem com os banquetes, com as ilusões. Quantas portas nós já entramos porque nós não fomos sábios, nós não ouvimos a palavra. Quantas mesas nós sentamos erradamente, porque nós não ouvimos a palavra. A parábola do semeador vai falar que uma das sementes, duas sementes, uma caiu na rocha, por não ter profundidade, ela cresceu, mas ela morreu. Uma outra cai nos espinheiros, os espinheiros, os encantos do mundo, as ilusões, o fantástico mundo de Bob aí, das fadas, afogaram a semente e ela morreu, porque não tinha profundidade. Agora a semente caiu em uma terra boa, criou raiz. Ixi, ela multiplicou 30, 60, 100 vezes mais. Nós precisamos estar enraizados em terra boa, em terra fértil, que é a palavra de Deus. E nós vamos crescer em Deus. Quanto mais a palavra estiver dentro de nós, menos seremos influenciados pelo mundo. Você é uma pessoa que influencia ou você é influenciada? Você deixa ser levado? Ou é você que influencia as pessoas? Jesus é bom, Jesus é bom. Jesus me salvou, Jesus me libertou.
Ou você é aquele que é levado pelos amigos do mundo, pelas propostas erradas? Jesus, ele foi tentado no deserto e ele respondeu a Satanás com a palavra. O que você tem respondido para Satanás? O que você tem respondido com as escolhas que te oferecem? Você tem respondido com a palavra ou você tem respondido com os seus desejos ou com suas vontades? Você tem respondido com a palavra de Deus, sim, sim, não, não, ou você tem respondido com as suas vontades? Sabe, meu amado, eu oro para que a nossa cidade venha viver um avivamento genuíno do Senhor, amém? Eu oro para que a nossa igreja venha viver um avivamento explosivo na presença do Senhor. E sabemos que todos os grandes avivamentos da história começaram com pessoas que se voltaram para a palavra de Deus. Se voltaram em aprender das Escrituras de Deus. Porque o verdadeiro avivamento não é apenas sobre emoções e experiência, não. O verdadeiro avivamento é sobre um profundo retorno às Escrituras do Senhor. Nós vivemos um avivamento que foi o avivamento da Reforma Protestante. Lutero, ele descobriu algo que a palavra mostrou para ele. Lutero, ele descobriu que a palavra é que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras como eles acreditavam, como ele acreditava. E quando ele descobriu que, a salvação vem pela fé em Cristo Jesus, o quê? O que eu estou fazendo aqui? Ele escreveu as 95 teses e pregou na frente do castelo. Houve um grande avivamento. E aí surgiu a Reforma Protestante. Podemos ver grandes outros avivamentos, como o de Jonathan Edwards, Charles Finney. Pessoas que começaram a buscar mais a palavra e entender a sua verdade e viver conforme ela. A Bíblia também vai falar de um avivamento em 2 Reis, capítulo 22, o avivamento do rei Josias. Naquela época, estava um caos. O templo estava precisando de restauração, estava bagunçado. E aí eles começaram, vamos restaurar o templo. E o sacerdote encontrou a lei do Senhor. E ele pegou a lei do Senhor e chegou até o rei. Rei, aqui ó, a lei, as escrituras do Senhor. Como assim? Interessante que a lei do Senhor estava perdida dentro do templo. Como é que está a sua Bíblia na sua casa? Está perdida na sua casa? Como que está a sua palavra de Deus na sua casa? Está perdida? Mas chega até o rei e fala, rei, aqui está as escrituras. E quando o rei começa a ler as escrituras, ele rasga as vestes e em profundo arrependimento, ele pede perdão ao Senhor, porque ele viu que eles estavam errados, e começa a acontecer um grande avivamento no povo de Deus, na nação de Israel, onde eles começam a tirar todos os ídolos, os altares de outros deuses, e acontece um avivamento, por causa que eles descobriram nas escrituras, nos mandamentos, e eles se arrependeram diante do Senhor. Avivamento por causa da palavra de Deus. Não há avivamento, meus amados, sem Bíblia. Se queremos viver transformação em nossa vida, se queremos viver transformação em nossa igreja, se queremos viver transformação nas faculdades, nas escolas, lá nos nossos serviços, precisamos ter a Bíblia como centro. Precisamos amar, estudar, viver a palavra de Deus, se arrepender, e assim vamos viver avivamento nas nossas casas, em tudo que fizermos. O avivamento começa quando a palavra de Deus volta a ser o centro de tudo. E eu quero deixar uma pergunta para nós aqui. Mas será que nós temos buscado essa palavra com intensidade? Você tem buscado essa palavra com intensidade?
Não responda e nem olha por mão do lado. Fale para você. Será que nós temos sede e fome do Senhor? Sede e fome da palavra do Senhor? Nós estamos no ano da palavra. Como está o seu devocional? Como está a sua vida? Mateus 5,6 vai falar que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de Deus e da sua palavra. Precisamos ter fome e sede do Senhor. Assim como nós não conseguimos viver sem comida e sem água, nossa alma precisa da palavra, nosso espírito precisa diariamente se alimentar da palavra. Obediência radical à palavra, não basta nós conhecermos a Bíblia, nós precisamos praticá-la. Praticá-la. Quem ama a Deus, obedece com alegria e não por obrigação. 1 João 5,3 vai falar: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Olha aí, amado. Os mandamentos do Senhor não são pesados. E esse amor que eu tenho para com Deus consiste em eu obedecer os mandamentos dele. Consiste em obedecer os mandamentos dele. 2 Crônicas 7,14 vai dizer bem assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus. O avivamento começa com um coração quebrantado e arrependido. O pecado, ele afasta o ser humano de Deus. Mas o arrependimento nos leva a voltar à sua presença. E o Senhor, ele quer nos sarar nesses dias. O Senhor, ele quer nos curar. O Senhor quer trazer a nossa vida até a vida dele. E o último texto aqui, Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quanto mais tempo passamos com Deus, mais nós somos transformados. Você crê nessa palavra? Quanto mais tempo eu passo com Deus, mais eu sou transformado. Eu fico pensando, como eu era antes de Cristo, como foi o processo da minha conversão. Meu Deus, Deus tem me transformado. Deus tem me moldado. E se você olhar para a sua vida, você vai ver realmente, Jesus tem me transformado. Mas quanto mais tempo eu passo com Deus, mais o Senhor tem mostrado coisas que eu preciso mudar. Mais coisas que eu passo com o Senhor, a minha vida vem sendo transformada. E isso precisa estar em nosso coração, de querer ser moldados pelo Senhor. Não podemos ser uma geração, meu amado, de pessoas que querem um avivamento. Quem quer avivamento aqui? Que querem avivamento, mas não tem compromisso. Não podemos ser uma geração de pessoas que querem sentir a presença de Deus, mas não leem a Bíblia. Não podemos ser uma geração que quer ter experiências, mas não ora. Querem mudança de vida, mas não renunciam ao pecado, mas não renunciam coisas práticas da vida. Nós precisamos ser uma geração, sim, que quer um avivamento. Precisamos ser, sim, uma geração, uma igreja que quer impactar uma cidade, mas queremos também ser uma igreja que ama a palavra de Deus, que guarda a palavra de Deus no coração, que se alimenta da palavra, que vive a palavra de Deus com amor e paixão. Precisamos. E este é um ano muito oportuno para nós, amém? Amém, igreja?
É um ano muito oportuno para nós. O Senhor vai fazer um avivamento em nossa casa, em nossa igreja. Eu creio. E eu tenho essa expectativa, eu tenho esse desejo que esse ano vai ser um ano diferente para a nossa igreja, para a nossa casa. Porque nós estamos aprofundando as nossas raízes no Senhor. Nós não estamos simplesmente colocando a Bíblia debaixo aqui do braço e vindo para a igreja, não. Nós estamos guardando a palavra do Senhor em nossos corações e iremos viver um avivamento em nossas vidas. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Jesus. Seja um guardião da palavra de Deus. Deus está nos chamando nessa noite, amém? Se o louvor puder me ajudar aqui. Guardar a palavra no coração para não pecar. Conhecer a palavra para não ser enganado. Viver a palavra para ser um agente de avivamento. Amém? Fique de pé, meu amado. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Não aparta isso aqui da sua boca, não. Medita nela dia e noite. Dia e noite. Nós vamos cantar uma canção. E nessa canção, você vai responder para você essas perguntas que eu fiz. Será que eu tenho buscado intensamente, com intensidade, a presença do Senhor? Será que eu tenho valorizado a presença do Senhor? Será que eu tenho tido fome e sede do Senhor? E se a Bíblia desaparecesse? O quanto eu teria dela em mim?